tantos detalhamentos desses órgãos e instituições. Então vamos voltar naquilo que nós falamos de mecanismos de controle convencionais e extraconvencionais, né? Dentro do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então veja lá, como atua o Conselho? Então existem esses mecanismos convencionais que eu já falei. Serve para monitorar tratado. Então está na convenção, o próprio tratado traz a maneira como deve ser feita a fiscalização, da implementação do que está ali. Então está lá, estabelece o sistema de monitoramento e implementação dos direitos que contém, aplicável aos estados que ratificaram tal convenção tratada. Como é feito? Relatórios periódicos. Então, normalmente, os estados partes, né, os que ratificaram o tratado, têm que periodicamente mandar relatório, né, para dizer a quantas anda a implementação do que ficou definido no tratado. Então está lá. Periodicamente, o comitê vai solicitar informações complementares, como eu já falei, vai também consultar a sociedade civil, organizações de proteção e defesa dos direitos humanos, e vai fazer um levantamento, né, para poder emitir um parecer, eventualmente uma recomendação. Então, o primeiro são as relatórios. Segundo, mecanismo de comunicação interestatal. Um estado pode denunciar o outro. Isso raramente acontece, porque é aquela função do dedo duro, né? O estado parte do tratado vai denunciar um outro estado parte. O camarada não faz, isso raramente acontece, porque ele vai denunciar, o Brasil denuncia a Argentina e vai acabar sendo também denunciado. Então isso é alguma coisa que acontece muito raramente. Petições individuais, esse sim. Então, permite que indivíduos ou grupo de indivíduos, organizações não governamentais, né, reconhecidas, legalmente constituídas e reconhecidas, possam ajuizar petições junto ao comitê do tratado. Então, Tratado dos Direitos da Criança. Então, pode receber uma petição individual sobre violações sofridas aos direitos consagrados na Convenção. Após o processamento e análise do caso, o comitê pode adotar medidas para restaurar ou reparar os direitos violados. Então, são sempre recomendações. Eventualmente, se não forem cumpridas as recomendações no prazo estabelecido, o fato pode ser levado, como o Conselho de Direitos Humanos é subsidiário da Assembleia Geral, pode ser levado à Assembleia Geral para definir, né? Já que as recomendações não são vinculativas, de repente o Estado pode ser renitente em implementar essas medidas. Bom, basicamente então, relatoria, comunicação interestatal e petições individuais. Aqueles eram convencionais, controle de tratado. Mecanismo extraconvencional, basicamente, do Conselho de Direitos Humanos. Então está lá. Recebem petições individuais, mesmo de países que não tenham ratificado nenhuma convenção específica de direitos humanos. Sobre violações sistemáticas a quaisquer direitos. Então aí não precisa ser um tratado, porque os países que assinaram a carta já se vincularam a respeitar aqueles direitos.
os direitos ali expressos na Declaração Universal, mencionados na Carta da ONU, etc. Aí como funciona? Através de relatorias especiais e grupos de trabalho. Por tema ou por países, para acompanhar uma situação de um determinado país ou uma determinada temática. Então, sei lá, erradicação da tortura, tratamentos cruéis e degradantes, um tema. Discriminação étnico-racial, questões raciais, pode ser outro tema. Ou por países, acompanhar a situação em determinados países. O mandato desses relatores é estabelecido pelo Conselho. E esses relatórios são formados através de informações que o próprio governo manda. É claro que nenhum governo vai dizer que está desrespeitando, né? Está dizendo que está implementando, está melhorando. Por isso que eles têm que buscar outras informações. O governo não vai mandar uma informação ruim dele mesmo. Então eles podem até visitar. Se o país autorizar, eles podem fazer visitas em loco. A relatoria recebe dados da sociedade civil, de particulares, ONGs, instituições de defesa dos direitos humanos. De repente, essas petições, qualquer violação, devem trazer identificação da vítima, do autor, data local, circunstâncias, que os mecanismos internos foram acionados sem sucesso, ou seja, foram esgotados os recursos internos. Não pode haver despendência, né? Não pode ter sido apresentada a outra jurisdição internacional. Existem alguns requisitos. Hoje em dia, as situações são muito fáceis. Vocês entram no site, até por via eletrônica você pode mandar. Por exemplo, aqui, você mandar uma reclamação para a Comissão Interamericana, né, com sede em Washington, você não precisa ir em Washington. Né? Se você preencher os requisitos todos, mandar a documentação por via eletrônica, até por via eletrônica pode ir. Muitas vezes tem formulários já, para determinados assuntos, formulários já estabelecidos, que você pode acessar e mandar a reclamação. E aí também. Então, os relatórios com as recomendações e conclusões são apresentados ao Conselho. Ali alguns exemplos, né? Execuções sumárias, arbitrárias ou extrajudiciais, direito à alimentação, direito à educação, direito à moradia, eliminação da violência contra a mulher, dependência de juízes para julgamentos, etc. Essa apresentação eu deixei aqui, vocês depois podem ter acesso. Está aqui. Só não pode desligar, né? Desligou, apaga. Então vocês vêm aqui. Se precisar, eu passo aí e deixo aqui. Bom, ainda os mecanismos extras convencionais, grupos de trabalho. Está ali um exemplo. O monitoramento de Durban, né, África do Sul, né, que o Conselho destacou 5 especialistas independentes, um grupo de trabalho, para analisar a situação, né, étnico-racial na África do Sul. Um mecanismo importante implantado a partir da criação do Conselho em 2006 é esse da revisão periódica universal, o PR, criada pela Assembleia Geral em 2006. Deveria acompanhar a situação de direitos humanos de cada país. Então, a cada 4 anos e meio, cada país deve apresentar um relatório, é feito um levantamento, ele tem que defender, é feito lá na Assembleia da ONU, ele tem que estar presente lá. Então, ali, por exemplo, em maio de 2012, o Brasil se submeteu a uma revisão periódica universal. Já quase passando o prazo de 4 anos e meio para ele passar numa outra.
Então foi lá, em Genebra, na Suíça. O Brasil foi representado lá pelo Ministério das Relações Exteriores, em Itamaraty, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Promoção e Proteção da Igualdade Racial, né? Proteção e Promoção da Igualdade Racial, Secretaria de Políticas para as Mulheres. Então foi lá a audiência, foi sabatinado, inclusive. E recebeu 170 recomendações. E quem que é essa baixada? Quem vai representando? Quem foi lá do Brasil representando o Itamaraty, sabatinado pela Assembleia Geral da ONU. Vai o representante do Ministério das Relações Exteriores. Nosso. Do Itamaraty. Do nosso. Então o Brasil se submeteu a essa revisão periódica universal. Bom, mais ou menos isso. Tá? O que é importante? São mecanismos convencionais, que é Comitê de Tratado. Mecanismos extraconvencionais, basicamente o Conselho de Direitos Humanos, através desses mecanismos de relatoria, de petição individual e interestatal. Então falamos um pouquinho do global, do sistema global. Agora vamos falar um pouquinho do sistema interamericano, que tem similaridades, então vai ficar fácil de assimilar. Bom, da mesma forma que foi lavrada a Carta da ONU, 45, os países das Américas, né, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, também lavrou a sua carta, a Carta da OEA, em 1948, foi feito em Bogotá, na Colômbia. E da mesma forma que a ONU proclamou a Declaração Universal dos Direitos do Homem, foi proclamada pela OEA a Declaração Americana de Direitos Humanos. Aliás, é interessante que a Declaração Americana da OEA foi proclamada 8 meses antes da Declaração Universal, que é de 10 de dezembro. E essa é de abril, se não me engano, de 48. E a Declaração Universal dos Direitos do Homem é de dezembro de 48. Tá? Então, é mais ou menos o mesmo sistema. A Carta da OEA. E hoje são 35 países signatários da Carta da OEA, 35 países independentes signatários hoje da Carta da OEA, não é? E a Declaração Americana. Na Carta da OEA havia a previsão da criação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não havia uma previsão de uma corte, né? Então veja que a partir do protocolo de Santiago do Chile, uma reunião, uma resolução que houve, né, da OEA em Santiago do Chile, foi criada a Comissão Interamericana em 1959, que passou a funcionar em 1960. É formada por 7 juristas de diferentes nacionalidades. Na verdade, são 7 pessoas de notório saber jurídico, reputação ilibada, né? Não precisa ser juiz, mas jurista, que tem um conhecimento de diferentes nacionalidades. Pode ter lá um lá, representante, pode ter 2, não pode. Tem que ser de diferentes nacionalidades. Um mandato de 4 anos com uma recondução. Sede em Washington. É uma comissão interamericana. É o filtro, né? Eu diria que é a primeira instância. Quem pode recorrer para a comissão? Indivíduos, grupos de indivíduos, organizações não governamentais legitimamente constituídas e reconhecidas,
E Estado parte pode acionar a comissão. Alguns requisitos ali: esgotamento das vias internas. Então, o indivíduo ele pleiteia um direito, uma violação de um direito dele. Sei lá, vamos dizer, um caso que já foi parado no Brasil na corte: grampo telefônico ilegal. Então ele pleiteia lá, indenização, a punição, que seja apurados, como é que foi e tal. Vai, não se chega a um denominador. A justiça não dá resposta. Se desse uma resposta e não fosse coerente, ele teria 6 meses após a decisão de última instância para ingressar. Como no caso, se for um caso de ineficiência, de demora, de negligência, quer dizer, esse requisito cai. Eu não posso esperar, né, indefinidamente. No caso da Maria da Penha, por exemplo, demorou sei lá quanto tempo, não punha o cara na cadeia, não resolvia. Então, eu vou comprovar que a coisa não caminha, a coisa não está andando. Então, primeiro, esgotamento das vias internas. Se for o caso de morosidade, isso, né, você pode ingressar. Não pode haver dispendência. Você não pode já ter ingressado em outra jurisdição internacional. Tem que demonstrar uma violação de direitos humanos ou do tratado. Alguns requisitos básicos aí para você ingressar, né? Bom, então veja que a comissão ela foi criada em 59 e começou a funcionar em 60, antes, né, da Convenção Americana, que é de 69. A Carta da OEA previa a comissão, não previa uma corte. A corte foi instituída a partir da Convenção Americana. Então a Convenção Americana é o Pacto de San José da Costa Rica de 69. Entrou em vigor só em 78. Nossa, demorou, né? Por quê? Porque a Convenção previa um mínimo, né, para entrar em vigor de 11 ratificações. Então a 11ª ratificação foi do Peru. Então, quando atingiu a 11ª ratificação da Convenção, entrou em vigor. Foi em 78. A Convenção Americana criava a Corte Interamericana, né? E a Corte, então, como o pacto só entrou em vigor em 78, né, já em 79 a Corte começou a funcionar. O Brasil ratificou a Convenção Americana em 92 e a jurisdição da Corte em 98. Salvo engano meu, só a título de informação, são 35 signatários da Carta da OEA. Deve ser algo em torno de 26 signatários da Convenção Americana. Como eu já disse, os Estados Unidos e o Canadá não ratificaram essa convenção. Um dos. Existem outras ilhas aí, Barbados, alguns aí também que, né, se você entrar na internet, verá a relação de quem ratificou, quem não ratificou, quem assinou. Então devem ter ratificado algo em torno de 26, como está ali, ó. E a competência da Corte, porque o artigo 62 da Convenção Americana fala que o Estado tem que declarar adesão à competência da Corte, a qualquer momento, etc. e tal. Então, além de ratificar a Convenção, o Estado tem que declarar que se submete à competência da Corte.
Foi o que o Brasil fez em 98. Ratificou em 92 e a Corte em 98. Então, tem um número menor de países aí, porque alguns não querem se submeter à jurisdição da Corte. Veja lá que tanto a Comissão Interamericana quanto a Corte são 7 membros. Só que na Corte são 7 juízes. O mandato é um pouco maior, 6 anos. A Corte funciona em San José da Costa Rica. Então, Comissão Interamericana em Washington. A Corte em San José da Costa Rica. São José. Corte, então, 7 juízes. Mandato de 6 anos. Uma recondução. Eleitos pela Assembleia Geral da OEA. Dentre os nacionais dos países membros. Sede em São José. Quórum de deliberação, 5. De 7 tem que ter 5 para deliberar. Um particular não pode ir diretamente à corte. Petição individual de um cidadão não pode. Só o Estado parte e a comissão. Então a comissão é o filtro. O cidadão não pode levar sua postulação direto à corte. Leva para a comissão. Se não resolver a situação, não é? A comissão, ela toca o que seria um inquérito civil. É mais ou menos um inquérito civil. Né? Então vem a petição, vem a reclamação para a comissão vê se está realmente, né, os requisitos todos estão preenchidos, e aí vai fazer uma apuração e vai tentar uma solução, né, pacífica, vai recomendar, vai solicitar providências. Resolveu? Então o país adotou a providência que precisava adotar, puniu os responsáveis, pagou a indenização que precisava, agilizou o procedimento, tomou alguma providência? Resolveu. Não tomou a providência, deixou a coisa, né, passar em branco. A comissão pode alçar a situação na corte. Vamos ver depois alguns casos. Bom, aí é uma reprodução da situação, né? Comissão é sede em Washington, 7 membros, Assembleia da OEA, petições, relatórios, faz visitas. Em 2010 teve uma visita, não possui competência para emitir sentenças, é recomendação de cessar a violação e indenizar a vítima, certo? A corte, o Brasil já foi parar 4 vezes na corte. Esse primeiro caso foi o caso do Damião Ximenes Lopes, no Ceará, em 2006. Um camarada que foi morto dentro de um hospital, uma casa de repouso, sofreu violência. E o aparato, né, judicial brasileiro foi negligente. Né? E vocês vão ver que a gente está sempre respondendo por esses problemas, né? É normalmente o problema da morosidade da justiça, da impunidade, é o que está fazendo a gente parar na corte. Então esse é um caso. O caso Escher e outros, né? 2009, grampo ilegal no Paraná. Então outro problema de jurisdição, né? Problema do aparelho judiciário, da justiça. Esse caso Garibaldi de 2009, memória também. E o último é esse caso Gomes Landi, da guerrilha do Araguaia. O que aconteceu, basicamente? Na época da repressão morreu muita gente dessas guerrilhas, tal, guerrilha do Araguaia.
E o Brasil foi instado a tomar providências, reparar, indenizar. E o Brasil invocou a lei de anistia. Né? Diz que pela lei de anistia não poderia tomar providência mais. Ao que a corte se opôs, dizendo que crimes de extermínio, crimes e tal, são crimes contra a humanidade. E não poderia haver uma lei, né, de anistia para anistiar autores de crime desta natureza. Né? Outra situação interessante. Isso aí eu falo depois. Bom. Então, o Brasil já foi parar várias vezes na comissão. Na corte registra-se esses quatro casos. O caso Maria da Penha foi parar na comissão. Né? E o Brasil, em resposta, inclusive, à ação da comissão, o Brasil, logo em seguida, editou a Lei Maria da Penha, né? Para dar uma resposta, né? Mudar um pouco esse panorama de violência contra a mulher. Né? Que existem tratados a esse respeito, na Convenção de Belém do Pará. Né? Enfim. Essas visitas em loco, o Brasil não ratificou não, né? Então, aí que tá, precisa da autorização do Brasil, ele precisa autorizar. Ele faz reserva, né? Fala, ó, quanto a isso, eu faço uma reserva, né? Aí só se autorizar. Muitos não autorizam. Se autorizar, não Só autorizar não tem, não pode, porque aí já é uma invasão à soberania, né? Então precisa autorizar a visita. Professor, a Lei Maria da Penha foi recomendação da comissão, né? Da comissão. Bom. Deixa eu falar alguma coisinha sobre incorporação de tratados. Não está aí, mas vamos ver se eu acho que essa tabelinha vai ficar fácil. Então, um pouquinho acerca da incorporação dos tratados no ordenamento prático. Né? Então a gente está falando aí, ratificou o tratado. Então esse tratado passa a se incorporar no direito pátrio. Né? Existe um processo legislativo. A atribuição de celebrar tratados é do executivo. É o presidente, ou ele pode indicar, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores e tal, mas ele celebra. Aí tem que mandar para o Congresso Nacional aprovar. Aí se aprovar, eles vão editar um decreto legislativo aprovando, e aí o presidente pode emitir um decreto presidencial ratificando e selando esse tratado. Em que situação esses... Opa, deixa eu passar o outro.
Tem a outra listinha. Em que situação esses tratados são incorporados? Qual o status do tratado na legislação brasileira? Vocês sabem mais que eu, vocês estudaram aí para concurso, vocês estão sabendo. Se eu falar bobagem, vocês vão me retificar. Bom, a questão é quórum de aprovação e matéria. Matéria e quórum de aprovação. Então, por exemplo, tratado que versa sobre direitos humanos. Tratado versa sobre direitos humanos? Sim. A emenda constitucional 45 de 2004 diz o quê? Que se o tratado versar sobre direitos humanos e for aprovado por 3/5, o quórum qualificado dos membros do Congresso Nacional, das duas casas, em 2 turnos, ele vai ser incorporado na condição de emenda constitucional, né? Sim. De emenda constitucional. Quantos tratados nessas condições nós temos? Só pessoas com deficiência. Só tem um. Tratado versando sobre direitos humanos que foram aprovados anteriormente a essa edição da emenda. Já foi aprovado. Versa sobre direitos humanos. Ele entra como supralegal, exatamente. Não está dormindo, né? Supralegal. Tratado que não versa sobre direitos humanos. Tratado que não versa sobre direitos humanos, já aprovado. Qual o status? De lei, né? Status de lei. Tá certo isso? Acho que tá certo. Você vê que situação. Pode se enquadrar aqui. Ou é emenda, ou é supralegal, ou é legal. Houve uma discussão com relação à prisão do depositário infiel. Lembram disso? Talvez alguns de vocês responderam até questões do concurso aí. Não é? Porque a nossa Constituição diz o quê? Está na Constituição. Que a prisão civil pode se dar em que hipótese? Inadimplemento de pensão alimentícia e depositário infiel. Está na Constituição. A Convenção Americana de 69 veda a prisão do depositário infiel. Não é isso? A Convenção Americana foi incorporada ao ordenamento jurídico pátrio em que condição? Supralegal. 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 O critério que nós colocamos aqui. Supralegal. Ela revoga o dispositivo da Constituição? Ela altera o dispositivo da Constituição? Não. Não altera. Não altera. Deixa de acertar metade. Mas o que acontece? Para você implementar essa prisão, você precisa de uma lei. Exatamente. Precisa de uma lei para executar. Exatamente. Né? Para regulamentar. Né? Então, se você fosse editar essa lei, a lei estaria aqui. Né?
na Constituição, porque uma lei não pode contrariar. É essa a situação especificamente que já veio, aí, inclusive deve ter permeado esses concursos todos aí. Não é? Então, fácil de saber a incorporação é essa aqui, tá? Bom, para gastar o tempo nosso, tá? Ninguém vai pedir nada em lugar nenhum. Para gastar o nosso tempo. O sistema europeu, hoje, ele foge um pouco à regra do sistema interamericano, porque eles extinguiram a Comissão Europeia de Direitos Humanos. Então vejam lá. O sistema europeu, ele começa com a Convenção Europeia, né? Conselho da Europa, 1950, edita a Convenção Europeia, que começa a vigorar em 53. Atualmente, são 47 países. E não confundam, então, Conselho da Europa com União Europeia, com Comunidade Europeia. São 28 da União Europeia, aquela zona do euro, aquela Comunidade Europeia. Então são 47 do Conselho da Europa. Né? Essa Convenção Europeia criou a Comissão Europeia, que foi instalada em 54, e a Corte instalada em 59. E tem um comitê de ministros, que é responsável pela vigilância, a execução dos acordos da Corte. Acontece que através desse protocolo, número 11, a Convenção Europeia, esse protocolo de 98, extinguiu a comissão. Eles disseram o seguinte: olha, a demanda é muito grande, os casos estão sendo sobrestados na comissão, nós precisamos dar uma resposta célere. Está se avolumando, nós não temos solução, não temos resposta. Vamos acabar com a comissão e instituir uma corte permanente. Daí que é a corte com maior repositório de decisões, né, em termos de direitos humanos, é a Corte Europeia. Então extinguiu a comissão. É uma corte permanente e tem 47 juízes, o mesmo número de estados signatários da convenção. Mandato de 9 anos, sem recondução, sem restrições de mesma nacionalidade, então pode ter mais de um com a mesma nacionalidade, indicados pelos Estados partes e eleitos pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Onde fica essa corte? Em Estrasburgo, na França. Tá? Fica em Estrasburgo, na França. Corte Europeia. Ali eu coloquei caso arremesso de anão. Então, uma decisão desse tribunal. Decisão interessante. Na França, em alguns bares, em algumas casas, havia uma atividade recreacional que era arremessar o anão. O pessoal pegava um anão, o anão às vezes podia até alguma roupa lá, proteção, e o cara arremessava o anão. Era para ver quem arremessava o anão mais longe. E havia até variações do tipo anão que era jogado para derrubar pinos do boliche. Jogava o anão ia escorregando. E algumas organizações de defesa e proteção, ONGs e tal, se insurgiram contra esse tipo de prática, né? Disseram que não é possível, isso é uma ofensa à dignidade da pessoa humana. Não pode fazer isso com o anão. E a coisa foi caminhando. Engraçado até que, vamos dizer, aspas, o sindicato dos anões era a favor
parecia que era uma maneira lícita de ganhar vida. Eles estavam todos de acordo que aquilo não era uma ofensa, né? E o fato foi parar na corte. E a corte, então, entendeu que realmente era uma ofensa à dignidade da pessoa humana. Que os anões, né, não poderiam declinar o seu direito. Uma das características, né, é ser irrenunciável, né? É ser indeclinável. Então eles não podiam dizer, não, para mim não me importa. Não, porque é uma ofensa. Ninguém pode jogar uma pessoa como se fosse um saco de lixo, né? E o tribunal, então, proibiu essa prática, né, que acontecia na França, na própria França. A corte fica na França, em Estrasburgo, ali mesmo. Então, o interessante é justamente isso, que apesar da concordância daquelas pessoas, né, dizer que aquilo nos afetava, a corte entendeu que era realmente uma ofensa à dignidade da pessoa humana. Não poderia nem dispor disso, né? A pessoa tem que abrir mão da sua condição, né, da dignidade da pessoa humana. Depois não vai ser falado, desempregado. Você ouviu? Você leu isso aí? Você ficou sabendo disso? É interessante. É verdade, isso aí. Eles tentaram defender, né? Dizendo que, mas o negócio, né? Será que não tem uma maneira melhor de vida, né? O negócio que põe nessa dignidade da pessoa. Interessante que vocês já viram isso aí. Foi um café e separei essa situação, né? O sistema africano é o mais recente. Então a União Africana, né, que congrega os países, elaborou a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos em 81 e passou a vigorar em 86. Né? Atualmente são 53 países signatários da Carta Africana, exceto o Sudão do Sul. A Carta Africana previa a criação da comissão, mas não previa a criação também da corte. Alguns atribuem ao fato de que esses povos viveram colonizados, viveram sob o jugo, né, de nações, de países por muito tempo, e eles tinham uma certa aversão a ser controlado, né, por uma instância superior, enfim. Não houve essa previsão na carta, né, mas isso enfraquecia o sistema. Então, a Comissão Africana passou a funcionar em 87, com 11 membros de estados diferentes, mandato de 6 anos com recondução, eleitos pelos chefes de Estado e de governo da União Africana, em escrutínio secreto, a partir de indicação dos Estados partes. Então, voltando, como o sistema sem a corte enfraquecia, né, a ausência da corte enfraquecia o sistema, né, criaram um protocolo adicional à carta, o protocolo de 98 na Etiópia, né, só entrou em vigor em 2004, após a ratificação mínima de 15 países. Então tiveram que ratificar esse protocolo, aceitando a jurisdição da corte. Então havia essa previsão, por isso que só entrou em vigor em 2004. A corte tem 11 juízes, então vocês vejam que a Comissão Africana tem 11, a corte também tem 11. Aqui a comissão tem 7 e a corte tem 7. Então eles têm 11 e 11, mandato de 6 anos também com recondução, as eleições da mesma forma. E 28 os estados ratificaram esse protocolo. Então dos 53 que ratificaram a Carta Africana e a comissão, está inserido, só 28 estados ratificaram o protocolo da corte. Como não havia corte, né, na criação, na origem,
A comissão tinha atribuições consultivas. Normalmente só as cortes têm atribuições contenciosas para resolver, decidir procedentes e consultiva. Aqui a comissão tem atribuição consultiva, desde que a corte não tenha se manifestado a respeito. A Carta Africana tem um ênfase especial ao direito dos povos. Então, enquanto as outras cartas buscavam muito mais a proteção e a promoção dos direitos civis e políticos, direitos individuais, a Carta Africana se destaca por dar uma ênfase ao direito coletivo, ao direito dos povos, né? Direito de tribos, etnias, nações. Tem uma série de dialetos, de grupos, né? Então era uma carta que te dava uma ênfase maior ao direito dos povos e também aos direitos econômicos e sociais. Ali é rol extenso de direitos econômicos e sociais. Beleza. Vamos passar um filminho? Tá? Aqui. Já foi passar 2 filmes rapidinho. Vamos lá. O primeiro aqui. Isso, olha. O drama dos refugiados. Vamos ver aqui algumas cenas.
any day, anywhere. A hurricane is brewing. Like many problems, it knows no borders. But as the storm advances across the ocean, it is tracked by satellite. Ships are directed to the shelter of safe harbors. People are warned to evacuate. It's a coordinated response made possible by the international system that shapes our world, the United Nations and its family of agencies. When natural disaster strikes, the United Nations is often the first on the ground, working with governments, aid groups, and volunteers to bring emergency humanitarian relief. This is just one aspect of the UN's work, which includes bringing clean water to communities in need, vaccinating children, helping farmers to improve their harvest, and much, much more. But this is not how the United Nations started. After the devastation of World War II, the world needed a workshop for peace, a way to avoid the scourge of war. The solution? An assembly of nations where leaders of countries, big and small, could debate and seek consensus on common action. Today, the United Nations is the one truly global forum with 192 nations represented in the General Assembly. It's the 15-member Security Council that focuses on peace and security, taking action to avert war, resolve conflicts, and limit armaments. It hasn't always worked, but since 1945, the UN has brokered countless peace settlements, and it now keeps the peace in many places across the globe. From Haiti to Lebanon, from Timor-Leste to Liberia, from the Democratic Republic of Congo to Sudan, and in more than a dozen other missions around the world. Places where others cannot or will not go. Places where innocent men, women, and children have been forced to flee and have nowhere to go. At home was war. We never knew who was fighting. We were sad to leave, and one day we want to return. For some 30 million refugees and displaced persons in more than 100 countries, the United Nations family is providing blankets, tents, books, and ways for people to restart their lives. Please help stop the war for the sake of the children. There are as many as 250,000 child soldiers in the world. The UN fights for their freedom and helps them to be children once again. And for people in some 30 countries plagued by landmines and unexploded bombs, the UN helps diffuse the threat of fatal or crippling explosions. We have saved thousands of lives. When the guns fall silent, the UN helps to build national institutions, trains the police, assists the justice systems, and supports democratic elections. To sustain peace, development is needed. Development that includes the poorest, almost 1 billion people on Earth, 1 out of every 6, who struggle to survive on less than $1 a day. World leaders have formed a global partnership that sets 8 goals for humanity, collectively known as the Millennium Development Goals. To end extreme poverty, to combat disease and hunger, to promote gender equality, and ensure environmental sustainability. Much remains to be done by the target year 2015, but a real difference has already been made in people's lives. In improving maternal health, by providing health care to pregnant women. In combating the deadly impact of malaria, especially in Africa, and in fighting HIV and AIDS. I did the test. My husband also did the test. Both tests were negative. The UN has seen great success in combating disease. Smallpox has been eradicated. Today, the UN is making strides in tackling polio, measles, and other preventable diseases. We can point to undeniable progress. 3 million more children now survive each year. An additional 2 million people receive treatment for AIDS, and millions more children are in school. Schooling is a basic human right.
one of many enshrined in the United Nations Universal Declaration of Human Rights, adopted in 1948. Decades later, it is still the standard against which all societies and all governments are measured. No government today dares to say that the Universal Declaration of Human Rights is none of their business. Still, for all too many, respect for the dignity and rights of human beings everywhere remains a distant vision. The United Nations dispatches independent experts to investigate complaints of human rights violations and urges governments to uphold their responsibility to protect civilians. Today, more than ever, the world needs united action to face the many challenges of the new millennium. We hold the future in our hands. Together, we must ensure that our grandchildren will not have to ask why we have failed to do the right things and left to them to suffer the consequences. The consequences of a planet in peril. Today, the United Nations is urgently supporting its member states in partnership with civil society and people of goodwill to reach a global, comprehensive and effective plan of action that will address climate change. Uniting in action for the common good. That's what the UN is all about, today and in the future, so that years from now, whenever and wherever the clouds gather, people in need can still find shelter from the storm. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: eu estava conversando com a Renata e conversando, ela disse que ela não se vê em outra carreira que não a de delegada. Eu estou no serviço público policial há 37 anos, 30 como delegado, tudo em 86. E uns dias atrás, um colega professor dessa casa, delegado, amigo meu, professor universitário, ele me contou uma história que eu vou reproduzir para vocês. Um aluno chegou para ele e perguntou: mas doutor, qual a diferença entre ser promotor de justiça, juiz e ser delegado? Ele falou assim: olha, ser juiz ou promotor é como conhecer a floresta num avião pequeno, a baixa altitude. É que você sobrevoa, vê a copa das árvores, né? Verdes, bonitas, você vê os rios, a sinuosidade dos rios, pode ver o céu se refletindo no rio, você ouve os pássaros, né? Vê a revoada de pássaros. Mas a certo momento, aquele vento que está batendo no seu rosto, na janela do avião, começa a incomodar, você fecha a janela, toma um café. Isso é ser juiz ou promotor. E ser delegado de polícia é conhecer a floresta andando por ela, né? É pisando no buraco, é tropeçando e caindo, é sendo cortado num arbusto, né? É sendo picado pelo inseto, né? Tendo fome, frio, sede, tomando chuva, de repente com medo de encontrar um animal selvagem, né? Pelo caminho, às vezes até encontrando, né? Você também vai ver os pássaros, vai ouvir os pássaros, né? E ao final da sua caminhada você vai pensar assim: puxa vida, né? Eu acho que eu me tornei alguém melhor, acho que a minha experiência de vida, né? Meu conhecimento sobre a vida, sobre o que é ser uma floresta, é muito maior, né? Então, é o que eu digo para vocês. Vocês vão ser, de repente, ao longo da carreira, amassados, pisados, jogados no chão, vão ter dificuldades, né? Mas com certeza isso vai trabalhar, né? A sua personalidade, vai trabalhar, você vai se moldando e amoldando e vai crescendo com isso, né? Muita coisa eu aprendi, e aprendi nas dificuldades. Então eu volto a dizer, né? Tanto eu como o Luiz Fernando, né? Nós já estamos no apagar das luzes da nossa carreira. A nossa palavra de vocês é de ter fé e esperança, e nós estamos indo, confiamos, inclusive, né, em vocês que estão aí, ingressando, a continuar esse trabalho,
continuar fazendo o melhor pela sociedade. Veja que o nosso compromisso não é com o governador. A nossa história é sempre essa: esse governador não gosta da gente, esse secretário não gosta da gente, porque eles não têm compromisso com a polícia. O governador não é policial, o secretário não é policial, né? Eles têm interesses políticos, eles são políticos. Quem deve se interessar pela polícia, pelo que nós estamos construindo, somos nós, né? E eu não posso, de forma nenhuma, em razão das dificuldades que eu enfrento, né, transportar isso para o cidadão. O cidadão, coitado, ele está menos amparado que a gente. Com certeza nós e vocês, estava falando até com a Renata, ela já tem pós-graduação. Quantas pessoas têm esse status, né, se não econômico, né, um status social, um conhecimento que nós temos, a posição que nós temos na sociedade? Muito poucos. Então nós somos pessoas diferenciadas, né? E vamos lutar. Não vamos nos acomodar com a situação, não vamos nos acomodar. Mas nós vamos enfrentar com garra, enfrentar com vontade, com força, com tenacidade, né? Que a gente vai construir, vocês, principalmente, construir uma polícia cada vez mais forte. Sucesso para vocês. Obrigado pela atenção.